Olá pessoal, começando mais um Credcast, eu sou Guilherme Alonso. E eu sou Eduardo Tambellini. Hoje nós estamos com o episódio número 8 e vamos falar sobre os desafios da cobrança. Isso aí. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio, Assertiva Soluções e Faico. Lembra-se de ferrar, colocar o pip. Mas eu tenho que criar um processo, inclusive, que não fica só em uma empresa, né? O cara não atende o telefone, mas será que ele fala no WhatsApp? Cara, eu não vou querer cobrar esses R$1.000. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô te isentando esses R$1.000. Aí eu falei assim, bingo. Aí o cara botou um monte de interrogação. Vamos lá então, começando mais um. Tá pronto? Você tá pronto aí? Eu tô pronto, cara. E você? Ah, eu tô pronto também, porque aliás, hoje... eu já nasci pronto, eu costumo dizer isso. Aí sim, hein? Tambellini, ele fazia cobrança dentro da barriga da mãe dele, cara. Cara do céu, olha só, né? Quero leite! Ah! Chorava alto. Tô brincando, vai, vamos lá. Voltando à seriedade, né, agora. Continuando mais um Credcast aqui. Hoje a gente vai falar sobre desafios da cobrança, né? Esse é o último episódio da primeira temporada. Exatamente, tô ficando até triste já, cara. Isso, eu tô ficando triste também. Mas, pessoal, não fiquem preocupados, porque não quer dizer que é primeira temporada. A gente não é que nem Netflix que vai lançar só ano que vem a próxima temporada. Às vezes daqui um mês já tem outra temporada já. A gente quer fazer igual a La Casa de Papel, que já lança 2 de uma vez, quem sabe, né? Lança, a gente vai lançar um monte aí, vamos ver. Mas é claro, pra gente continuar lançando, você precisa dar o feedback pra gente aí que você tá gostando ou não, compartilhando com seus amigos, porque isso pra gente é super importante pra gente continuar crescendo esse canal. E pessoal, continuando também, acho que a gente não falou em outros episódios, mas tem dicas super legais aqui pra você acompanhar. Por exemplo, o canal da Assertiva, que é um dos nossos patrocinadores no YouTube, você pode colocar Assertiva Soluções, você vai ver lá o canal do YouTube. Tem muito conteúdo legal sobre cobrança, sobre como você localizar o devedor, sobre quais são as tecnologias utilizadas no momento da cobrança, o que é análise de crédito e assim por diante. E também tem o canal Tabelando com Tambellini também no YouTube. Conta um pouquinho aí. Exatamente. Esse é o canal que eu tenho no YouTube chamado Tabelando com o Tambellini, que o objetivo, né, o nome já diz, é a gente fazer uma tabela, né? Então, eu já tive aí uma série de pessoas que me escreveram, pediram aí para que a gente falasse sobre temas específicos, e a ideia do canal é exatamente esse, temas sobre crédito, cobrança, né? Se a gente quiser falar de algum assunto dentro desse processo, cobrança terceirizada, né? Comissionamento. Já tive demandas de não só um assunto, mas, putz, cara, queria que você falasse mais sobre comissionamento de cobrança terceirizada, né? Como é que é esse processo? Então, você procura esse canal, inscreva-se lá, né? Faça comentários sobre os vídeos, né? Me demande mais informação, inclusive, porque é assim que a gente faz com que esse negócio não pare e que a gente esteja sempre atualizado. Bom, também queria aproveitar e dizer também que a Faico, uma das nossas patrocinadoras, também tem aí nas redes sociais, a partir de você vai fazer uma pesquisa Faico, F-I-C-O, né, Fico, né, e vai também achar uma série de conteúdos, informações sobre o mercado, e não só apenas o mercado brasileiro, muita informação sobre analytics, sobre inteligência artificial, que é um negócio que está revolucionando o mundo, né, e que tem muito conteúdo a partir das redes sociais e dos canais que a Faico divulga informações. Legal, vamos lá, pessoal. Continuando aqui então, a gente vai falar sobre... A gente listou aqui de 4 a 5 desafios. É claro que durante o programa a gente acaba lembrando sempre de mais um, mas a gente vai falar os principais desafios de cobrança. O primeiro deles aqui, que eu acho que toda empresa deve ter, é localizar o devedor. A gente já falou em outros momentos aqui que para localizar o devedor, muitas vezes o problema não está nem na hora da cobrança. Às vezes o problema está lá no início, no crédito, no cadastro do cliente. No momento que o cliente chegou até você concedeu o crédito para ele, só que fez um cadastro todo errado, né, Tambellini? E aí já acaba ferrando todo o processo, né? Lembra-se de ferrar, colocar o pip, né? Sempre. Na, 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 na.
Mas, exatamente, cara, se eu começo com informações erradas, eu já começo a ter dificuldade. Telefone é o essencial hoje para localizar, não é tanto telefone fixo, que a gente já falou também, mas telefone celular, não só fazer um contato telefônico, mas fazer um SMS, fazer alguma interação que é importante. E como é que eu busco isso, né? A gente falou de localização, mas é importante a gente entender que nesse processo, né? Vamos imaginar, eu automatizei meu processo de cobrança, eu tenho lá meu discador e eu carreguei lá meu mailing e aí beleza, cara. Eu tive lá uma galera que foi atendida, deu alô, bababá. Cara, e aí tem lá um mundo de gente que só disca, dá não atende, dá ocupado, dá não atende, dá ocupado, né? E aí, o que eu faço com isso? Eu preciso criar um processo inteligente para que à medida que eu tenha lá... Cara, eu já liguei para esse cara 5 dias. Tá, mas eu disquei de manhã, à tarde, no começo da noite. Ah, não, eu só liguei de manhã. Cara, então meu discador, meu control desk está fazendo algo que ainda não é o suficiente. Eu tenho que ter esgotado todas as possibilidades para aí sim chegar e falar, cara, esse cara não me atende, né? Esse cara não tá conseguindo, eu não consigo localizar ele, não consigo ter sequer um alô, né? Então, se eu não consigo ter um alô, isso já esgotei tentativas em dias diferentes, horários diferentes, é hora de eu startar um processo de localização, né? Chamar aí um birô de crédito, um birô de localização, né? A gente já falou da Assertiva, existem aí inúmeras outras empresas, mas eu tenho que criar um processo, inclusive, que não fica só em uma empresa, né? Muitas vezes eu posso criar um processo que fui na primeira empresa, a empresa me devolveu, esse telefone voltou para o meu processo de descagem. Ah, legal. Cara, voltou lá e pipocou de novo. Continuou dentro de um processo onde eu não consegui localizar o cliente. Cara, já foi para a empresa 1, agora vai para a empresa 2. Mas eu tenho que ter um processo constante. Eu não posso simplesmente... É a história que a gente falou no podcast passado sobre a questão de gestão, onde eu tenho que ter um descontentamento. Eu não posso me contentar em ter um volume de pessoas que eu simplesmente não localizo ou não consigo ter alô, né? No mínimo, eu preciso tentar e buscar alternativas, né? Então, o mínimo que às vezes a pessoa pode fazer também, se você hoje pega e joga o nome da pessoa, se você tem alguma informação que nem o CPF, alguma coisa dentro do próprio Google, né? Você já consegue identificar alguma coisa lá para achar aquela pessoa ou uma rede social. O lance interessante que a gente tem que pensar é que todo profissional de cobrança, todo negociador, ele tem que ter em si um senso de detetive, né? Ele tem que ser um cara investigativo, um cara que vai atrás, que não desiste na primeira, que corre atrás da informação e a todo momento tenta fazer esse processo de localização. É o ponto que eu te falei. Eu liguei lá, procurei o Guilherme. Ah, não tem nenhum Guilherme aqui. Mas peraí, me dá a informação. Você não conhece nenhum Guilherme? Não tem nenhum vizinho seu ou nenhuma pessoa da família Guilherme? Ah, cara, não posso esgotar num primeiro momento, né? Ouvir um não e pronto. Ah, beleza, vou pro próximo, né? Não por mais que o processo seja massificado, não pode ser assim tão... fiz esse, vou pro próximo, fiz esse, vou pro próximo. Por isso que também, é claro, Assertiva, como muitos patrocinadores, a gente não pode deixar de citar aqui, né? Eles trabalham com esse processo de localização do devedor. Isso pode ajudar muito o seu processo através de consultas com base em alguma chave primária que pode retornar algumas informações. E claro, né, Tambellini, a gente já citou isso em outros programas, a gente sabe do desafio que é você ter o desafio da telefonia do Brasil, né? Que a gente já falou em outros momentos, a gente sempre aponta esse desafio em que as pessoas, por exemplo, uma mesma pessoa que no começo do ano estava com um determinado número de celular, no final do ano ela já está com outro e a vida que segue, e você tem que realmente se munir de informação para não ter aquilo que o Ederson, que estava em alguns episódios anteriores, falou, que é ter um cemitério de dados lá dentro da empresa. Isso aí. E aí a gente tem uma situação, né? Muitas vezes a questão o cara não atende o telefone, mas será que ele fala no WhatsApp? Né? Hoje em dia não é só o telefone está errado. Eu preciso entender se eu estou usando o canal certo de comunicação com esse cliente. Sim, com certeza. E aí eu também não posso deixar de puxar um pouco da sardinha para um dos patrocinadores aqui do canal também, que é a FICO, que tem uma ferramenta de comunicação omnichannel que permite que a gente
faça uma interação a partir de um canal e não simplesmente fazer disparos de ações, mas entender qual foi o resultado daquela ação e a partir daí startar uma nova ação. Então esse cara me respondeu, esse cara me atendeu, esse cara simplesmente não atendeu, então eu faço o quê? Adianta eu ficar continuando mandando 500 SMS para esse cara, se esse cara sequer tá lendo o SMS, né? Se esse cara sequer tá interagindo comigo, faz sentido de repente eu trocar e mudar ele de canal, né? E principalmente manter toda a informação da interação que eu tive com esse cliente em cada um dos canais vivas, para eu saber que, olha, esse cara neste perfil, e isso é uma outra parte interessante da ferramenta, que é todo o analytics que a gente tem por trás, né, que dá a possibilidade de eu entender, através de determinados perfis, né, quem é propenso a uma ligação telefônica, quem é propenso a um SMS, quem é propenso a um WhatsApp, né? E muitas vezes isso não tem a ver só com a idade. Mas tendo um analytics forte por trás, a gente consegue chegar ao ponto de repente, localizar o cliente e não só localizar naquele telefone, mas no canal adequado daquele telefone. Isso é muito legal, muito bom mesmo. Segundo desafio, vamos para ele agora? Vamos lá. Tá, localizei o devedor, já sei onde ele tá, sei qual que é o canal. Pô, agora eu tenho que competir pela atenção desse devedor. Lembrando que um devedor, muitas vezes, ele pode estar devendo para sua empresa, como ele pode estar devendo para a empresa X, empresa Y. Como que você faz com que ele se interesse em pagar primeiro a conta que ele tem com você, ou a dívida que ele tem com você, e não porque ali no caso a empresa YX é seu concorrente nesse lance de dívida, né? Como que eu posso fazer? Esse negócio de o cara deve para um monte de empresas, né? Me lembrou aí um fato, né? Que o pessoal fala que é uma piada. Eu já costumo contar isso como uma piada porque eu já ouvi de vários lugares, né? Onde tinha um devedor que um dia entrou em contato com uma empresa, né? E falou: olha só, eu tô devendo para vocês, mas eu devo também para outras 10 empresas, né? E o meu salário me permite que eu pague só 8, 7. Então o que eu fiz? Eu criei uma filosofia, né? Onde eu pego o nome de todas as empresas e boto num saquinho e eu vou sorteando. À medida que vai saindo lá, eu vou pagando. E eu garanto que vocês estão fazendo parte do sorteio todo mês. Mas se vocês não estão, se eu não estou pagando vocês, é porque vocês estão dando azar no sorteio, né? E aí eu queria dizer o seguinte: se vocês não pararem de me ligar insistentemente, eu vou tirar vocês do sorteio e aí vocês não vão receber mesmo. Então assim, cara, é óbvio, o inadimplente não deve só para um, né? Então eu preciso não só, né, despertar o interesse em ele me ouvir, né? Porque se o grande primeiro desafio é localizar o cliente, quando eu localizo, o que eu faço? Cara, primeiro ele tem que me ouvir. Então eu tenho que ter um discurso para ele, primeiro, que desperte a atenção dele, né? Então a gente já falou um tempo atrás, cobrança humanizada, cobrar sem cobrar, né? Tentar entender, falar um pouquinho do negócio, entender como ele está interagindo com o produto, né? Pode ser uma primeira alternativa. A outra coisa, né, e aí que você falou na concorrência, né, por que um cliente paga, ou melhor, né, a gente fez uma pesquisa há um tempo atrás, tá até na hora de fazer uma outra dessa, porque é muito interessante, que mostra, né, que a gente perguntou lá para um volume de pessoas inadimplentes, o que ele paga primeiro. Guilherme, o que você paga primeiro? Com certeza aquilo, por exemplo, uma luz, uma água, coisas que eu não posso faltar no meu dia a dia, né? Então, e aí você já disse por que você paga, né? Uhum. Porque você não pode ficar sem luz, não pode ficar sem água. Depois de água e luz, o que você imagina que são as coisas que as pessoas mais vão pagar? Eu vou chutar, tá? Vai lá. Acho que pensando no mundo atual, acho que o pessoal não deixa de pagar a internet, por exemplo. Que mais? Essa pesquisa nossa é uma pesquisa de uns 4 anos aí pra trás. Eu lembro que a internet não era das primeiras situações, não. Mas eu não tenho dúvida que hoje em dia isso deve ter mudado bastante, né? Uhum. Porque só a gente sabe o que é ficar em casa, principalmente com criança, sem internet, sem TV a cabo, né? Não, como é que certeza, faz? Não dá, né? Não dá. Sobreviver com isso. Mas qual que era? Então, a gente tinha lá água, luz, aluguel, né? Porque a pessoa tem que morar em algum lugar também, né? E aí o cartão de crédito aparecia como 4º item, né? E aí fala, mas... então é porque o brasileiro aprendeu, o cartão de crédito cobra muito juros, né?
Não, cara, que cobra juros o quê? Quem é que sabe lidar com questão de juros, né? O cartão de crédito é aquilo que permite o cara fazer o supermercado, comprar a farmácia, né? Então é o que ele não quer, de repente, deixar de ter bloqueado, né? Então por que o cara paga uma coisa antes que a outra? Porque ele não vai ter ela disponível se ela não pagar. Então quando você tem lá, de repente, um cartão de crédito, né? Qual que é a tua ação de cobrança, de repente, mais eficiente? Eu vou fazer o bloqueio desse cartão, né? Porque aí ele me paga. Se ele está bloqueado, ele vai lá e me paga. E existe sempre um dilema, né, nesse sentido, e hoje, como o mundo é muito mais competitivo, eu não vou bloquear tão cedo, porque também se ele não comprar de mim, ele vai lá e compra do outro, ele usa o outro cartão. Mas efetivamente em cobrança ainda, eu bloquear, eu ter algum tipo de restrição que pare, que faça o cara ter o serviço bloqueado, é o mais efetivo. E aí é o que eu vou ter que ter. O quanto aquele serviço vai ser importante para ele, mais ainda eu vou ter que entender que tempo eu bloqueio ele, porque quando ele se sentir sem o serviço, esse cara ele vai entender que ele precisa pagar. Agora vamos pro terceiro, então. Acho que o terceiro aqui que entra é como você pode ter um processo de... Como você vence o desafio ali na hora de você oferecer planos diferenciados de pagamento pro devedor. Explica um pouquinho mais sobre isso. Talvez esse seja o principal desafio nos dias de hoje, né? Eu costumo dizer que o perfil hoje do inadimplente mudou muito. Antigamente a gente fazia cobrança para pressionar aquele cara que de repente não ia me pagar, que queria ganhar tempo. Hoje em dia, com o crescimento todo que a gente teve do crédito, a gente tem muitas pessoas que faltou educação financeira, né? Então o cara tem lá 5 cartões de crédito, e uma outra coisa que eu falo, né, é que o brasileiro aprendeu a ter crédito com carnê, né? E o carnê, quando ele pagava, cada folhinha era uma folhinha a menos, né? Ele destacava e aquilo ia diminuindo. A hora que o carnezinho estava acabando, ele ia lá e comprava outro, igual o carnê do Silvio Santos, né? Além de você depois ia lá e pegava um monte de produto, você ia lá e fazia outro. Mas quando estava acabando aquele, né? Então a gente aprendeu a ter uma vivência do carnê, onde cada parcelinha paga era uma folhinha a menos. E o carnê da FGTS que nunca acaba. Esse nunca acaba, exatamente. Mas o cartão de crédito é diferente, cara. Eu tenho um cartão de crédito, passei na maquininha, ela dançou, acabou. Pô, tá lá na minha fatura no mês e, cara, eu tenho que pagar, né? E muitas vezes é difícil o cara administrar essa dinâmica, né? Muitas vezes ele compra, né? Comprei R$300, parcelei em 3. No outro mês fui lá, comprei R$300, parcelei em 3 de 100. Já juntou 200, né? No outro mês parcelei de novo, já juntou 300. Mas ele continua na cabeça dele pensando na parcela de 100, né? Então, assim, hoje, o consumidor ele acaba se endividando também pela falta de educação financeira, falta de controle, né? Hoje em dia, todo mundo, em sã consciência, tem que ter lá uma planilhinha que mostra quanto que você tem de receita, quanto que você tem de despesa, né? E aí, quando você fala, olha, você tem dívidas? Você tem dívidas, Guilherme? Eu? Com certeza. Muitas, não é? Muitas. Quem não tem dívida? Todo mundo tem. Todo mundo tem dívida. Uma pergunta é você tem dívidas, a outra é você tem dívidas em atraso, né? Você pode ter inúmeras dívidas, né? Eu tenho um financiamento imobiliário, eu tenho um financiamento de carro, né? Eu tenho a escola do meu filho que eu pago. Isso são dívidas, não significa que eu estou endividado. Então, às vezes, eu não tenho dívida. Não, mas peraí, como não? Você não gasta nada? Você mora de aluguel? Você... né? Quais são as despesas que você tem? E muitas vezes as pessoas não conseguem administrar isso e fazer a conta para entender o que sobra no final do mês, né? E aí, dada essa situação, a gente tem o primeiro desafio, que é tentar encaixar algum plano de negociação que caiba no bolso do cara, né? Muitas vezes não dá para eu imaginar que na hora que o cara está inadimplente, eu vou achar que esse cara tem lá R$200 sobrando, né? Muitas vezes ele vai ter que deixar uma outra questão, ele vai ter que reduzir os gastos dele, né, para conseguir pagar isso, né? Então, planos de negociação, né, eu preciso pensar, putz, eu tô cobrando um cliente aqui com 180 dias de atraso. Cara, esse cara deve R$1.000, só que de R$1.000 eu tenho 800 que é juros. 200 é principal. Então tá bom. Então você me paga 200 à vista ou você me paga 10 parcelas de 100.
caramba, mas aí eu quero que ele volte a me pagar exatamente aquilo, quase que ele devia, e que eu falei que a metade era juros, que a grande parte era juros, né? Será, e de novo, né? Será que eu tô olhando o que esse cara já me pagou e o quanto que esse cara pode voltar a consumir comigo, né? Então, eu acho que hoje o grande dilema é, será que eu quero ganhar no momento que eu tô recuperando esse cara? Ganhar mais dinheiro, é isso que eu tô querendo colocar? Ou será que eu quero recuperar essa dívida e aí sim dar mais benefício para ele? Por exemplo, essa questão de entender quanto que eu vou cobrar do cliente, tem financeiras hoje que fazem. A hora que o cliente chega lá e fala, cara, eu não tô conseguindo pagar, ele olha o quê? Quanto esse cara já me pagou? Ah, cara, ele já me pagou o principal e já me pagou um pedaço de juros. Cara, eu tenho mais R$1.000 pra esse cara. Cara, eu não vou querer cobrar esses R$1.000. Vamos fazer o seguinte, ó. Eu tô te isentando esses R$1.000, né? Tô te ajudando aqui, mas eu tô te dando mais 500. Aí você paga 200 das parcelas, sei lá, e mais 300 você fica aqui. Ou seja, eu tô te dando mais dinheiro, eu tô gerando mais negócio e eu não tô querendo ficar só naquilo que já foi, que eu já tinha dado crédito para ele, ganhando dinheiro em cima disso, né? Então, eu acho que o grande desafio hoje, né, e muitas empresas não são financeiras para ofertar um plano de um novo empréstimo, né? Então, assim, eu preciso entender o que é a hora, que horas que eu vou cobrar os juros, quanto de juros eu vou cobrar, se na hora eu, de repente, posso isentar. Faz sentido, né? E hoje em dia a gente ainda vê isso muito. O cara tá com 500 dias de atraso e eu falo, olha, sua dívida hoje é R$5.000, mas eu tô te dando um desconto de 90%, né? Pô, cara, eu tô tirando exatamente esse valor de juros, eu não tô dando um desconto. Cara, será que vale eu continuar imaginando que eu tenho que cobrar o mesmo juros lá desse cara? E aí quando ele tá lá com 300 dias de atraso, eu falo que ele me deve 5.000 e no fim ele fala que pode me pagar 1.000, porque o principal era 800, ainda tô ganhando 200. Então, de repente, não faz sentido eu ter mais essa filosofia de ficar atualizando e criando desconto. Talvez melhor eu ir direto. Olha só, você me devia 1.000 aqui, vamos fazer o seguinte, me paga aqui 1.000 em 3 vezes, tal, sei lá, e a gente libera e você volta a comprar. Tem meu cartão de volta. Tem um cliente nosso de varejo que ele não cancela o cartão de crédito dele. Ele é um cliente de roupas, né, de varejo, e o cartão de crédito com 60 dias vai acrelir, ele fica bloqueado, mas o cartão não é cancelado. Se o cara com 300 dias de atraso, ele pagar o cartão tá liberado para comprar de novo, né? Ele pagou, cara, e esse cara vai lá, compra, gera mais negócio, te pagou os juros, né? É a ideia da gente ver rentabilidade. Cada vez mais, eu acho, né? E quando a gente fala de gestão de risco, essa relação risco-recompensa tá ligada a entender a rentabilidade do produto, mas efetivamente hoje, quem que trabalha com rentabilidade? Poucas instituições, né? Ou seja, quanto esse cara me deu de receita, quanto que ele deixou de resultado no final. E esse final não pode ser só no momento que ele comprou e que eu dei crédito. Eu tenho que atrelar as despesas de cobrança e as receitas que eu tive também na cobrança. E agora acho que a quarta e última dica que a gente selecionou aqui, inadimplência por falhas processuais internas da própria empresa, né? Isso acontece, é um grande desafio também na cobrança, né? E aí eu acho que não é só a falha, né? A gente pode ter realmente situações de falhas, mas eu tô vendo aí há alguns anos já, né? Desde lá de 2017, e eu sempre falo isso, eu tendo a acertar. Às vezes um cara vira pra mim, essa semana mesmo um cara me chamou no LinkedIn, me falou o seguinte: ô cara, olha só, tô com um problema sério aqui na segunda rolagem, cresceu pra caramba. Aí eu perguntei, qual é o teu produto? Ele, cartão de crédito. Aí eu perguntei pra ele, você oferece o parcelado do governo? Eu assim, sim. Aí eu falei assim, bingo. Aí o cara botou um monte de interrogação. O que acontece, né, cara? E aí é o ponto, né? Desde 2017, o governo, através de uma resolução 4549, instituiu, você lembra que toda vez falava o crédito rotativo superou 500%, e a gente bateu 500% de juros ao ano no crédito rotativo. O governo olhou aquilo e falou, cara, preciso fazer alguma coisa, né? Essa foi a época do governo Temer, e o governo falou, cara, preciso fazer alguma coisa. Cara, eu não posso simplesmente intervir nesse negócio, mas preciso criar uma regra. E aí ele criou exatamente a resolução 4549, que indica o quê?
eu só posso rotativar, né, com um ciclo de compras lá por 30 dias. Após 30 dias, a administradora ela tem que me oferecer um parcelamento de débito, né? O que acontece, né? O que isso fez com que a gente tivesse, que acontecesse? O juros rotativo baixou, ele caiu bruscamente, logo de cara, no momento da resolução. E o que aconteceu de cara? Não é óbvio na mesma proporção, mas os juros do parcelado subiu. O que isso quer dizer? Eu tinha um parcelamento que ele tinha um juros muito mais baixo do que um rotativo. À medida que eu fui oferecer um parcelamento após esse rotativo, eu não oferecia a mesma taxa que eu fazia antes. Eu coloquei um parcelamento a uma taxa de juros um pouquinho maior. E eu implanto esse parcelamento automaticamente, muitas vezes num plano mais longo, 10 vezes, 8 vezes. O que vai acontecer? Ao invés de no outro mês, aquele cara que fazia o pagamento do mínimo, ele tinha lá um pagamento, abatia lá, e naquele momento ele tinha novo cálculo de mínimo em cima de todo o débito dele. Nesse momento, o que vai acontecer? A próxima fatura, esse cara vai ter o mínimo percentual em cima de todas as compras, mas ele vai ter a parcela, 100% daquela parcela, do parcelamento que ele fez, no valor do mínimo. Isso, muitas vezes, já faz o quê? Esse cara tinha uma parcela que ele optou, ou foi automática, mas ele continuou comprando no cartão. Então, ele continuou com gastos. Então, quando eu somo parcela do que ele parcelou, mais a compra do mês, esse cara não consegue pagar. Então, muitas vezes, ele entra em inadimplência já no segundo mês, né? E isso faz com que essa rolagem acabe sendo, né, aumentada. Ele consegue ter um primeiro momento, ele paga ou ele deixa de pagar, e na segunda ele tem um aumento muito grande porque ele não conseguiu mais pagar. Aí não adianta muita coisa, né? Então, assim, o que eu deveria fazer? Cara, é o seguinte, né? Vamos lá, na filosofia, para resolver o problema. Esse cara, ele não tá conseguindo me pagar? Cara, vamos fazer o seguinte, ó. A historinha que eu contei lá em capítulos atrás, da menina que me ligou e falou, vamos fazer um acordo? Eu não contei essa história toda, mas nesse momento ela falou para mim, só que o cartão de crédito do senhor, nesse momento do acordo, vai ficar bloqueado. E ela me falou o seguinte, isso não é uma penalização, senhor Eduardo. Isso é uma forma do senhor controlar, não ter mais gastos. Cara, se eu quero resolver o meu problema, eu não tenho fluxo de caixa entrando, eu não tenho receita para pagar minha dívida. E eu tenho que diminuir meu gasto, né? E se eu continuar com esse cartão ativo, cara, eu vou continuar gastando, né? E hoje em dia, se você perguntar para muitas empresas de cartão de crédito, quando fazem negociação, ainda antes do crédito em liquidação, que é antes de 70 dias, geralmente, você bloqueia o cartão do cliente quando você parcela? Ela vai falar assim, não bloqueio. Por que você não bloqueia? Porque se eu bloquear, ele vai usar o outro. Cara, mas então me desculpe, deixa ele usar o outro, mas acaba com a tua inadimplência, né? No sentido de, não vai você também incentivar aquele cara a continuar gastando, né? Porque, cara, se esse cara continuar livre, ele vai se endividando, ele vai gastando. Uma das coisas que a gente percebe muito e que é um desafio hoje, a gente está vivendo aí sempre feirões de negociação, né? E o feirão de negociação, muitas vezes, eu vou lá, eu tento recuperar o cara vai, paga uma parcela, sai do birô, cara, e aí a hora que o cara saiu do birô, ele vai lá e compra de novo. Pô, cara, eu falei isso recentemente no meu canal, um vídeo que eu postei no meu canal falando de campanhas de recuperação, aonde eu falo, cara, eu sou o primeiro cara que defendo que o cidadão inadimplente não é o picareta, né? Se eu tô fazendo um acordo e eu, cidadão, sair lá do Serasa, da BVS, da SPC, seja lá de onde for, e aí já logo na hora que eu sair, eu vou, tô livre para comprar, mas espera aí, eu não acabei de liquidar ainda minha prestação, minha dívida anterior, cara, e aí eu tô começando a duvidar que eu sou ou não o picareta, né? Ou porque no máximo eu tô sendo imprudente, né? Se eu não tô sendo de má índole, eu tô sendo imprudente com os meus gastos, né? E aí o que acontece? Eu vou lá, compro mais coisa, passou 2 meses, eu tô quebrando aquele acordo e tendo de novo inadimplente. Então acho que essa coisa do plano de como é que eu posso ofertar, né? E o quanto que eu tenho que disponibilizar algo positivo, né? Quanto que esse cara está competindo com outros produtos, né? Tudo isso é um grande desafio que a gente tem que empacotar da melhor forma
para entregar algo. Porque no final das contas, Guilherme, quem é que tem o dom? Né? Quem é que traz a recuperação? A cobrança tem um papel muito importante, mas no fundo, se o cara falar, eu não tenho dinheiro, não vai pagar. Eu não tenho condições, ele não vai efetivamente pagar. Então, no momento, a palavra final está muito na hora do que o inadimplente vai dizer para você. Né? Ele tem ou não dinheiro, ele tem ou não a condição, e aí para isso você vai ter que ofertar uma condição que atenda às necessidades dele. Legal, cara. Para finalizar aqui o Credcast de hoje sobre desafios da cobrança e terminando com chave de ouro essa primeira temporada, né? A gente falou sobre o desafio de localizar o devedor, ter atenção do devedor, planos diferenciados no processo de negociação e inadimplência também por falhas processuais, onde que você tem que tomar todo o cuidado com as ofertas que o mercado está colocando e até com os fatores externos, né? Às vezes tem inadimplência que ocorre por causa de algum fator externo, alguma movimentação política e assim por diante, e a gente tem que estar atento com isso, tá bom? Muito obrigado, viu, Tambellini? Beleza, gente. Olha só, esse aqui é o último episódio da primeira temporada, né? A gente já falou isso no início. Você que está nos acompanhando, né? Não fica triste que acabou, porque a gente está preparando mais conteúdo. Logo, logo vem a segunda temporada e você vai poder se livrar daquele trânsito terrível escutando a gente, né? Conhecendo um pouco mais sobre o seu negócio, tirando dúvidas, né? Interaja com a gente nas redes sociais, usando a hashtag Credcast, né? E compartilhando nas redes aí, pedindo temas específicos para a próxima temporada, tudo isso para que a gente possa continuar trazendo esse conteúdo para vocês. Muito legal. Não esquecendo também de agradecer os nossos patrocinadores, FICO e Assertiva Soluções. Cara, empresas aí fantásticas que estão atuando no ciclo de proteção ao crédito, ajudando empresas tanto no processo de cobrança, no processo de comunicação também. No processo de decisão. Então, muito obrigado aos nossos patrocinadores. Isso mostra que essas empresas aí estão realmente interessadas em educar o mercado, principalmente o mercado B2B, para poder produzir conteúdo e ajudar as empresas realmente a terem desempenho melhor no seu processo, tanto de crédito quanto no processo de cobrança. Valeu, gente. Até Valeu, a próxima. pessoal. Tchau, tchau. Credcast, o seu podcast especializado em cobrança e crédito. Patrocínio: Assertiva Soluções e FICO.